Gráfica Harami é uma palavra do idioma japonês que representa o termo mulher grávida. É necessário que o corpo principal da vela seja pequeno, ser muito mais efetiva nos topos e fundos máximos, tá? Por isso que essa formação desse padrão, ele tem uma continuidade de força, ou seja, quando a gente tem um pavio na força de baixa, porém ele retraiu e reverteu no sentido contrário. Isso aqui é muito forte para um fluxo de vela, uma entradinha de compra bem na abertura, para ela terminar aqui em cima. O engolfo nada mais, nada menos é um padrão gráfico formado por duas velas que indica uma possível reversão de tendência de alta ou de baixa. São formados sempre por duas velas, em que a primeira é engolida pela segunda, e todos esses padrões apresentados aqui não prevê o futuro do gráfico, ou seja, ele apenas sinaliza qual a maior probabilidade do que deve acontecer nos próximos minutos dentro do mercado. E assim como todos os outros padrões que estarei passando aqui, o engolfo é um padrão extremamente eficaz para a visualização de um movimento de reversão de força e tendência. Por isso, essas figuras serão a base do nosso operacional que estarei passando, beleza? Envolvendo sempre a análise gráfica e o price action. E é importante que você domine todos esses padrões para você entender melhor os movimentos do mercado, que irão te dar uma tremenda vantagem na hora de operar. E é esse o objetivo de toda a análise técnica: tornar a sua tomada de decisão mais segura e eficaz dentro do mercado. Estou te mostrando um pouco do conceito sobre o engolfo, porém, assim como o Harami, que você viu na aula anterior, eu tive também que fazer vários ajustes na leitura de vela para deixar esse padrão do engolfo mais forte, e isso eu irei te mostrar logo em seguida. Então essa aqui é a formação perfeita do engolfo, tá? Onde a gente vai ter sempre uma vela menor, e de preferência uma vela totalmente fazendo, esse engolfo da vela anterior, ou seja, praticamente engolindo essa vela anterior. A gente tem realmente ali, tá? Um movimento de alta bem expressivo, revertendo totalmente essa força no sentido contrário. E lembrando que essa é a formação perfeita, que no caso vai servir com grande eficiência para as zonas extremas, tá? Topos e fundos bem distantes. Cara, esse padrão aqui é excelente, tá? Você vai encontrar todos esses padrões, tá? Em diversos cenários na frente do gráfico, no meio do gráfico, em zona de lateralização, porém eles vão ser muito eficientes somente em topos e fundos. Assim como o Harami do preço também, esse padrão ele tem uma continuidade de força muito grande, tá? Uma continuidade de movimento principalmente para fluxo de vela, beleza? Eu deixei aqui bem específico também que a gente tem uma entrada somente com análise de zona de interferência, que você ainda vai aprender. Calma, você vai aprender e logo depois você vai voltar essa aula e você vai entender tudo, tá? Porque cada operacional vai interligando o outro, tá? E é de preferência que você assista todas as aulas na sequência, porque cada um vai interligando o outro e no passar das aulas você vai entendendo melhor como tudo vai funcionando, beleza? E mais uma vez também explicando para você que a eficiência dos pavis são muito importantes. Nesse caso aqui a gente vai ter uma continuidade de força muito expressiva por conta dos pavis, ou seja, a gente tem uma zona de suporte e resistência de topo e fundo também, aonde esse gráfico ele tenta fazer o rompimento, ó. A vela tentou fazer o rompimento, o que aconteceu? Ela retraiu esse mercado e finalizou acima, tá? Só que o mais ideal é essa vela anterior aqui, ó. Aliás, essa próxima vela, ela tenta fazer o movimento realmente de força, que a outra estava conseguindo fazer, e ela também faz uma retração, e de preferência uma retração do preço, retomando essa retração e fazendo o engolfo, tá? Fazendo a formação do padrão. E logo em seguida a gente tem uma continuidade de movimento muito bem encaixada, tá? Então, essa continuidade de movimento aqui eu sempre tenho encaixado muitas operações na frente do gráfico, tá? Sempre analisando o pavio das velas, que vai te dar uma eficiência melhor na tomada de decisão para pegar os fluxos de vela. E seguindo também essa mesma dinâmica, a gente também tem uma continuidade de vela para fluxos de vela, tá? Onde a gente tem várias velas
seguindo o mesmo padrão de força, tá? Ou seja, aqui, ó, após a formação do padrão, a gente tem uma ou mais velas também fazendo esse indicativo de força, tá? E mais uma vez lembrando que esse padrão eu coloquei aqui num cenário de baixa, ó, o mercado vem de baixa, reverte de alta, mas também pode ser para o mercado de alta revertendo de baixa, tá? É para qualquer tipo de cenário que você vai estar utilizando, tanto de alta como de baixa. A diferença desse padrão aqui, na verdade, é que agora a gente vai ter, né, essa vela de engolfo não só fazendo essa perda de movimento aqui com o pavio, ó, onde ela tentou romper essa região, ela retraiu esse mercado inteiro e reverteu fazendo o engolfo da vela. Só que nesse caso, quando ela começa a engolfar pelo menos duas velas, tá? Esse indicativo de força é absurdo, absurdamente muito, cara, muito forte, tá? Então, nesse padrão anterior que a gente viu, ela tinha somente uma vela engolfando a outra. Só que quando você perceber que ela vai começar a engolfar pelo menos mais uma vela, né? Terminando de engolfar aqui mais uma vela, fica muito mais forte esse fluxo de vela nas próximas velas aqui, tá? Então você pode logo pegar na abertura uma compra, né, para seguir esse fluxo de vela, e logo seguida também, dependendo das regiões de interferência que você ainda vai aprender, você também pode pegar mais uma compra a favor da continuidade desse movimento de engolfo que ele fez das últimas duas velas, tá? Mais uma vez, anotar esse padrão, tá, no caderno vai te dar uma ênfase melhor na questão do aprendizado, tá? Então anota no caderninho, vai para frente do gráfico, faz as marcação, tenta encontrar todos esses padrões para você ter ainda mais um estudo eficiente, beleza? Nesse próximo quesito aqui, ainda assim, tá, no engolfo, a gente tem praticamente, né, a mesma situação de engolfo, porém o pavio ele tem uma extrema eficiência na questão da leitura de vela. Você pode ver que todos os padrões que eu te mostrei, eles fazem a mesma dinâmica de corpo de vela, porém o pavio ele manda muito também na tomada de decisão. E nesse caso aqui, a gente tem uma formação totalmente errada, né, uma quebra de força, aonde ele deixa sempre uma retração e principalmente ele não engolfa, né, tanto essa vela. De preferência que essa vela ela rompa pelo menos 50% da vela anterior, tá? Ó, no caso ela teria que romper mais acima, justamente onde foi a pontinha do pavio, ó, teria que estar mais cheia, engolfando mais ainda. Aí sim fica muito forte a nossa análise para as próximas velas, tá? Mas quando ela deixa esse indicativo de retração na ponta aqui, ó, já não fica tão forte assim para a gente estar pegando uma operação. Pode até ser que ele siga, né, um fluxo de vela, mas não é o que a gente está estudando aqui e a gente abandona qualquer tipo de operação, tá? Então, começou a fazer o engolfo, fez o engolfo bonitinho. Nos últimos segundos finais da vela, ela começa a retrair, termina um pouquinho abaixo, né? Não concretizando aquele engolfo, abandona qualquer tipo de operação nas próximas velas, porque esse mercado ele pode fazer um alívio de força e somente depois ele vem a continuar o movimento de alta, fechou? E você pode ver que todos esses padrões, tá? Praticamente é a mesma analogia de vela, corpo de vela, porém tem sempre um detalhezinho de pavio que a gente consegue tomar, né, uma decisão melhor nas nossas análises, tá? E de preferência que você realmente, né, consiga aprender a cada dia mais na prática, porque é a prática que vai levar à perfeição das tuas entradas, beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o martelo.